De Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo de uma grande alegria do Espírito Santo, voltamos aqui ao canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. Aqui trazemos uma abordagem autêntica das Sagradas Escrituras, fazemos análises bíblico dos assuntos que nos são enviados para abordarmos aqui no canal. Deus abençoe muita irmandade que tem compartilhado nossos vídeos na rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, compartilhado com os seus familiares, famílias, sogro, parente, nora, sogra. É este o nosso compromisso, irmão, que temos na nossa fé cristã, naquilo que cremos e naquilo que acreditamos. Mais de 44 anos, 46 anos, 2 anos que tive na Assembleia Ministério de Belém e 44 anos dentro da CCB, levando um conhecimento autêntico das Escrituras Sagradas, um ensino bíblico alinhado às Sagradas Escrituras. O nosso assunto de hoje, irmão, o assunto que vamos abordar é o seguinte: proibir o ensino bíblico é insurgir-se contra a Constituição Celeste. É esse a nossa abordagem que vamos fazer hoje aqui no canal, né? Está tendo um ataque muito grande nos cultos pelos anciãos, né, contra os que estudam a Bíblia. Veja a ideia que eles estão passando para a Bíblia. Nós não podemos estudar a Bíblia, porque a palavra é por revelação. Irmão, entenda bem uma coisa. A Escritura Sagrada, dentro dela, o apóstolo João falou na sua carta: examinai os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. Então, irmão, a Escritura, ela tem uma advertência muito contundente, né, a respeito da pregação da palavra. Então, irmão, toda pregação que não emana das Escrituras é pregada pelo espírito das trevas. Eles chamam de revelação, irmão, mas não tem nada de revelação, porque o Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos para escrever a Bíblia, né? Escreveram os manuscritos e depois foi traduzido para o nosso idioma. O Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai levantar conta o que o Espírito Santo mandou escrever?
Irmão, falar contra o estudo bíblico é falar contra Cristo. Foi ele que falou lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter dela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Examinar a Escritura não é ler a Escritura, irmão. Não. Examinar a Escritura é fazer uma pesquisa mais aprofundada da Escritura Sagrada. Ler a Escritura é uma coisa. Agora, examinar a Escritura é outra coisa. Quando nós examinamos as Escrituras, nós usamos os métodos da interpretação bíblica para uma interpretação, pesquisa mais acurada da Escritura Sagrada, estudando ela com profundidade, entendeu? Entendendo os textos, fazendo comparação entre um texto e outro, e fazendo uma análise profundo, meticuloso da Escritura Sagrada. É isso que significa examinar as Escrituras. E eles estão atacando a Irmandade no culto, né? E a Irmandade que está junto a eles, estão gravando as pregações, as bobagens, os ataques contra a Escritura. Veja, ontem eu vi num canal um áudio, o ancião diminuindo a Bíblia, pregando assim que se nós ler 23 de Salmos, 23 de Salmo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nós dissemos que é a palavra de Deus. Então, irmão, veja o absurdo. Veja o absurdo. Então, para ele o Salmo 23 não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que eles querem dizer. Então, eles colocam as bobagens dele, eu falo bobagem. Os anciãos colocam as bobagens deles acima da Escritura Sagrada. Sabe o que é isso? Se colocar no lugar de Deus. Quem se colocou no lugar de Deus? Que quis tomar, que quis ter um trono no céu, foi o próprio diabo, irmão. Foi o próprio diabo. Então, irmãos, proibir de estudar a Bíblia é se insurgir contra a Constituição Celeste. Irmãos, tenho recebido muitos telefonemas, muita irmandade de muitos lugares do Brasil que estão estudando a Bíblia em grupo, outros estão fazendo faculdade de teologia, entendeu? E Deus abençoe todos os nossos irmãos e a nossa irmandade. E eles não têm como parar, irmão. Eles ficam falando no culto, igual falando para as paredes. Por quê? Os irmãos estão gravando os cultos deles e estão jogando tudo na internet para o povo
ver o caminho que eles estão. Irmão, os anciães, principalmente, os anciães de São Paulo, do Brás, eles mesmos estão destruindo eles mesmos. Por quê? Irmão, quem sempre atacou a Bíblia foi o próprio diabo. O próprio diabo que sempre atacou a Bíblia. Agora, como é que você tem um livro que tem mais de 4.000 anos de história, irmão, que não foi escrito em português, que foi escrito em hebraico, aramaico e grego, cujas culturas, aquelas culturas, nós não temos mais. Temos um abismo cultural muito distante de nós, né? As culturas eram diferentes, a gramática também era diferente, o tempo que eles viveram era diferente. Nós temos o abismo autorais dos escritores bíblicos. As linguagens eram totalmente diferentes. Só para os irmãos entenderem como que, se não estudar, você não vai compreender a gramática que foi escrito, a cultura, né? A parte histórica, a parte poética, né? Nós temos as linguagens, o hebraísmo, né? Nós temos muitos hebraísmos que, quando nós lê, o sentido é totalmente diferente. Entendeu, irmão? Então, como que nós vamos entender as escrituras se nós não entendermos? Entendeu? Como está escrito ali, ó, em Mateus. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca. Melhor entrar na vida sem um olho do que todo o corpo lançado no inferno. Se a mão direita te escandalizar, arranca. Fora. Melhor entrar na vida só com um braço do que os dois braços sendo lançados no inferno. O que é isso? É um hebraísmo, irmão. É um hebraísmo. Porventura nós vamos arrancar o olho? O Senhor está falando para arrancar o olho? De maneira nenhuma. Está falando para arrancar o mal da nossa vida. E o que é isso? É um hebraísmo. É uma figura de linguagem. E como nós vamos entender se não estudarmos, a língua, se não estudarmos a gramática hebraica, o aramaico, o grego? Como que nós vamos compreender um livro que não é igual à Veja, que é fabricado dentro de 24 horas, irmão? É um livro que tem mais de 4.000 anos de história. O livro mais novo da Bíblia tem 2.000 anos de história. Como que nós vamos entender? E outra, irmão, proibir de estudar a Bíblia é proibir
é se insurgir contra a Constituição Celeste. Nós temos uma Constituição Celeste dentro das Escrituras. Se nós não estudarmos ela, nós não vamos conhecer a Constituição de nosso Deus. É igual, por exemplo, como que você está num país, se você não conhece a Constituição do país, você pode cometer crime e pode te colocar até na cadeia, porque você não conhecia a Constituição do país. Não estudar a Bíblia é insurgir contra a Constituição Celeste, porque você não vai conhecer as leis do Deus que mandou inspirar, que mandou escrever a Escritura. Como? Até os juízes, irmãos, os promotores, os desembargadores estudam a Bíblia, porque dentro dela tem uma constituição jurídica, igual lá em Êxodo 20, está escrito: não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. Como que você vai entender o que é o falso testemunho? Como você vai honrar o pai e a mãe, sendo que você não conhece a constituição da família? E está tudo dentro da Bíblia. Como que você vai conhecer os princípios de um casamento se você não conhece a Bíblia? Não conhece como que são formada uma família dentro das Escrituras? Como que você vai educar seus filhos se você não conhece? Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece as Escrituras, o que é que as Escrituras falam dos deveres do filho para com o pai, dos deveres do pai para com o filho, da nora para com a sua sogra, da sua sogra para com a sua nora, entendeu? Como que você vai entender esses princípios se você não estuda as Sagradas Escrituras? Porque quando você estuda, você vai buscar um conhecimento rebuscado da educação da família. Igual lá em 128 de Salmos, fala da promessa da família. Fala: tua esposa será como uma videira frutífera em volta da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira em volta da tua mesa. Na cultura judaica, como você vai entender essas expressões? Que o filho é planta da oliveira em volta da mesa. Como você vai entender este conceito judaico da mesa se você não conhece a cultura judaica? A mesa não era somente um lugar de comer. Não, a mesa na cultura judaica era um lugar
da família se reunir. Era um lugar de aprendizado. Era um lugar que o pai, como chefe da família, se assentava na mesa, reunia a família, e aí ele ia ensinar, ia aplicar o aprendizado na família. Então, a mesa na cultura judaica não era só um lugar de se assentar, não. Mesa na cultura judaica era lugar de comunhão, era lugar de relacionamento, era lugar de intimidade. Como você vai entender esses parâmetros familiares do crescimento familiar se você não estuda a Bíblia? Então, irmão, pregar nos cultos contra o ensino bíblico é pregar contra o Deus da Escritura, é proibir a irmandade de conhecer o Deus da Escritura. Como você vai conhecer os atributos de Deus se você não estuda a Escritura? Como você vai entender o que é o atributo da imanência de Deus se você não estuda a Escritura? Como você vai entender por que Deus é onipotente? O que significa ser onipotente? Aquele que tem todo o poder. E aí, se você não estuda, você não vai ter conceito da onipotência de Deus, do que Deus fez, do que Deus realizou, a sua grandeza, a sua santidade. Você não vai ter conhecimento de quem é o Deus que você serve. Entendeu? Irmão, proibir o ensino bíblico, proibir a pessoa de estudar a Bíblia, irmão, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Só quem faz isso são aqueles que estão possuídos pelo espírito das trevas. Entendeu? Isso aí é produto do espírito das trevas. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Eles estão atacando o Deus Todo-Poderoso, que deixou, irmão, este livro, a Escritura, para nós lermos e estudar. Irmãos, como conhecer o Deus da Escritura se você não sabe o que é onisciência? Por que Deus sabe tudo? Por que Deus vê tudo? Aonde nós encontramos? No estudo bíblico da Escritura Sagrada. Entendeu? Paulo falou para Timóteo, segundo Timóteo, lá no capítulo 3, do verso 14 ao 16. Timóteo, tu que desde da tua meninice sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, pronta para redarguir, para ensinar, para corrigir,
para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Como que você vai ser habilitado na palavra da justiça se você não estuda? Como que você vai ter habilidade quando alguém questionar a sua fé? Qual é os elementos que você tem para responder as perguntas que vierem até você? Irmão, só vai saber responder verdadeiramente quem estuda a Bíblia, quem tem estudo bíblico. Irmão, revelação não tem nenhum fundamento para responder os questionamentos. Por quê, irmão? Porque pela revelação não tem como você mostrar as fontes confiáveis, as fontes históricas, as fontes acadêmicas, teóricas, científicas, sobre os assuntos da Bíblia. Revelação serve para quê, irmão? Eu estou falando dessas revelações que são pregadas dos púlpitos. Serve para quê? Só para ativar o sentimentalismo, emocionalismo, porque elas não têm uma fonte histórica confiável. O povo não está querendo saber, irmãos, de revelação. O povo está querendo saber de provas documentais. Você falou, então me mostra a prova disso que você está falando. Então, irmão, essas revelações dos cultos servem para quê? Só para pôr o povo para gritar, pôr o povo para sapatear, naquele emocionalismo. Mas na hora de um questionamento, na hora de uma conversa séria, para alguém falar, me mostra as provas da sua fé, que você é um cristão. A revelação aí não funciona, irmão. Tem que ter prova documental, escrito, o que está escrito, entendeu? Só quem vai saber responder, irmão, é quem estudou a Bíblia, é quem tem o estudo bíblico. Irmão, dentro do ensino bíblico está toda a nossa formação como cristão. Como é que eu vou me sentar numa sala cheia de jovens e vou falar para eles sobre Deus? Irmão, eu vou falar para eles sobre Deus? Só sobre revelação? Visão? É isso que vai formar eles? Não, irmão. Nós somos formados no conhecimento de Deus. É no conhecimento de Deus é que nós somos formados. Só para os irmãos verem aqui, ler um texto para nós aqui. Abrir aqui em cima, Efésios 4, 4 do 12 ao 14, ó. Tanto está humilhado, não, deixa eu ver aqui. Efésios
capítulo 4, do verso 12 ao 14, olha. Com vista ao aperfeiçoamento aqui do 11, ele mesmo concedeu um para os apóstolos, outros para profeta, outro para evangelista e outro para pastor e mestre. Com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade da medida da estatura de Cristo. Como que nós vamos chegar ao conhecimento de Cristo Jesus, ao varão perfeito, se nós não temos o conhecimento bíblico? E aqui no 13 vai dizer, 14, para que não sejamos meninos agitados de um para o outro, levados por todo o vento de doutrina, da artimanha dos homens, com astúcia, que induz o erro. Paulo, aqui ele usa a figura de um menino, de uma criança, não no sentido positivo, mas no sentido negativo. Não sejamos mais como uma criança levada à roda por vento, por todo vento. Dá uma ideia, criança no meio do mar, num barco, e o vento leva o barco para o lado e leva o barco para o outro. Assim, ele está fazendo aqui essa analogia com quem não tem o conhecimento de Deus. Ele é levado de um vento, de um lado para o outro. O que ele tem em mente aqui? Ele tem em mente os ensinos dos falsos mestres, querendo dizer, aquele que não tem o conhecimento acurado das Escrituras, o que é que ele vai? Eles vão ser enganados pelas artimanhas dos falsos mestres que engana fraudulosamente. Então, o conhecimento de Deus, o ensino bíblico, o que é que ele traz para nós? Ele traz uma maturidade espiritual, irmão, para não sermos enganados, não sermos levados de um lado para o outro. Isso acontece com quem? Com quem tem o conhecimento bíblico, com quem tem o conhecimento de Deus. Eu não estou falando aqui só no sentido do conhecimento intelectual. Estou falando contra o conhecimento de Deus, porque quando você mergulha nas Sagradas Escrituras, em que você está mergulhando? Porque muitos têm entende errado o que é o ensino bíblico. O que a teologia ensina, irmão? A teologia, ela ensina o quê? A revelação de Deus. O que nós estudamos? Nós estudamos a revelação de Deus. Nós podemos estudar Deus? Deus? De maneira nenhuma, irmão. Porque Deus está no atemporal. Mas o que é que nós estudamos? É a revelação de Deus, que Deus quis deixar registrado nas Sagradas Escrituras. Então, nós estudamos a revelação de Deus. Não tem nada de estudo humano, irmão. A teologia, o compromisso dela é estudar a revelação de Deus, que está registrada nas Sagradas Escrituras. A teologia, ela não tira
ela não tira a sua consagração, ela não tira a sua santificação, não. Qual é o papel da teologia? É aproximar você de Deus, é levar você a Deus, você conhecer Deus com mais propriedade, dentro da parte teórica, da parte técnica, da parte científica, entendeu? E aí você vai ficar habilitado nas Escrituras Sagradas. Agora, qual é o argumento dos anciãos? Eles querem colocar o que eles sentem como revelação de Deus, irmão. O que eles sentem em comparação do que está aqui é lixo, irmão. É lixo. A igreja foi guiada há mais de 2000 anos de história. Foi por profecia, foi por revelação, aleatoriamente? Não, irmão. Foi unicamente por essa revelação aqui, ó. Essa revelação que deu base para a igreja. Está firme até o dia de hoje. Entendeu? Agora, proibir estudar a Bíblia. A Bíblia é levantar contra a Constituição Celeste. Não estudar a Bíblia, o que faz? Faz o crente viver com uma espiritualidade falsa, viver na areia movediça, entendeu? Porque quando acaba aquela fusão no culto, aquele sentimentalismo, muitos falam em língua, que aquela alegria, depois do culto aquilo, desaparece tudo, irmão. Por quê, irmão? Porque não é uma coisa sólida. Não é coisa sólida. Não é uma coisa que te dá uma base. A nossa base da vida cristã, ela emana unicamente daqui, ó, da Sagrada Escritura. Então fiquem com Deus. É a nossa reflexão de hoje. E também, irmão, na patrística, lá os pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Justino Marte, Policarpo de Esmirna, Papias, todos esses homens, eles eram teólogos. Eles eram teólogos na igreja, na patrística. Senhor Jesus deu ensino bíblico para os discípulos mais de 3 anos, preparando ele para o ministério apostólico. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.